A voz do cidadão. 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 Olá, hoje nós vamos falar sobre a declaração de responsabilidade política, continuando uma outra apresentação que eu fiz aqui sobre o verdadeiro conceito de cidadania enquanto controle social, né? Enquanto ação e organização e coerência da ação do pensamento e da noção do pensamento e, portanto, da ação social dos cidadãos organizados, da sociedade civil organizada, com relação aos governantes, aqueles que são delegados por nós pela via do poder, né, a granjear, garantir direitos e nos cobrar deveres também. Portanto, vamos falar da responsabilidade política. Nós temos uma frase, um slogan na Voz do Cidadão que define muito bem isso, que é: não basta aos cidadãos terem responsabilidade civil. Ou seja, eu estou me referindo ao que eu já falei aqui, da primeira noção de cidadania, né? Da primeira geração do conceito. Pois bem, não basta aos cidadãos comuns, a todos nós, termos responsabilidade civil. Não basta as empresas terem responsabilidade social, que é o grande apelo que se tem hoje para as empresas, que elas têm mais na sua missão na sociedade do que simplesmente a missão de produzir, de ser um agente econômico, né? Mas seria responsabilidade social, alguns dizem até socioambiental. E não basta aos governos também, que é o primeiro setor, né, o setor governamental, ter responsabilidade fiscal. É preciso o compromisso de todos os agentes sociais, do primeiro setor, do segundo setor e do terceiro setor, de empresas, de governos e das organizações da sociedade civil, com a responsabilidade política. É necessário este compromisso com a responsabilidade política, que é, por sua vez, a expressão de uma verdadeira cultura de cidadania. Ou seja, só se poderia, na verdade, falar de cidadania corporativa de uma empresa, de cidadania de um governante, de cidadania por parte de todos nós, da sociedade civil, de entidades, a chamada cidadania corporativa, se, na verdade, para além da responsabilidade civil, para além da responsabilidade social ou socioambiental e para além da responsabilidade fiscal de governantes, todos assumíssemos a nossa responsabilidade política, né? Portanto, a Voz do Cidadão tem esse panfleto aqui, chamado conclamando os empresários a terem responsabilidade política, né? Assumirem a sua condição de influenciarem tanto o seu público interno quanto a sua cadeia de fornecedores, clientes, para que numa eleição nós não apenas fiquemos cativos ou presos às demagogias e às promessas dos candidatos, né? Tem até um slogan: não vote em candidatos, vote em compromissos. Ou seja, não nos interessa esse candidato, aquele candidato, porque ele é assim ou assado, porque ele se comprometeu com isso ou com aquilo outro. Nos interessa efetivamente com os compromissos que eles fizeram. Por quê? Porque nós vamos, por responsabilidade política, acompanhar, exercer controle social sobre os seus mandatos, sejam legislativos, sejam executivos, e cobrar desses governantes aquilo que eles se comprometeram em praça pública, para que estejamos vivendo não numa demagogia, não em promessas vãs, mas efetivamente num contrato de democracia, num contrato de boa qualidade da representação política, né? Num contrato onde se honra a palavra, né? Num contrato social e político, onde os representantes sejam efetivamente representantes de nós, os representados, e os seus mandatos sejam mandatos de nós, que somos efetivamente os donos titulares do mandato, cabendo a eles apenas a função de serem mandatários nossos.
Ou seja, nós os mandamos para lá, para as casas legislativas, para os palácios do Poder Executivo, para executar compromissos que nós estabelecemos.